Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos a mais uma aula de filosofia? Eu peço a você, que dê um joinha no vídeo, tá joia? Compartilhe o conhecimento e vamos nos inscrever no canal. E antes de eu falar propriamente do assunto, eu tenho que dizer o seguinte. Na aula de hoje, a gente vai ver várias correntes filosóficas. Então, assim, como diz a filosofia, quanto maior a extensão, menor a compreensão. Então, o que acontece? Você tem que ler, tem que estudar, né? Apesar do vídeo ser curto, eu vou dar algumas pistas para você pesquisar. E outra coisa, sempre dê uma olhadinha na descrição do vídeo, que eu sempre deixo material ali para ler, pesquisar, nome de filósofo, tá bem? Ainda mais hoje que a gente vai falar sobre algumas correntes filosóficas, não dá tempo, né, de aprofundar em todas, tá joia? Olha, a aula de hoje, o tema proposto para a aula de hoje tem a ver com a verdade, né? A verdade, a busca da verdade. Aí eu pergunto para você, a verdade existe? Né? O que é a verdade? Tá joia? Essa é uma grande questão da filosofia. A filosofia sempre buscou a verdade. E isso vai nos consolar, nós que somos professores de filosofia e filósofos, e ao mesmo tempo vai nos angustiar. Sabe por quê? Porque a filosofia, ela não dá uma resposta única para as questões, né? Esse é o grande barato da filosofia. Ela não dá uma resposta única às questões, né? Ela, tem uma trajetória, ela tem uma diversidade no pensamento, e é o que nós vamos ver hoje, né? A verdade, ela pode ser vista do ponto de vista religioso, ela pode ser vista sob a questão lógica, ou seja, aquilo que eu penso, se corresponder àquilo que eu estou apalpando, né? Ou seja, a noção de correspondência. A verdade, ela pode ter a ver com o que realmente aconteceu, né? E ela também tem a ver com aquilo que ainda pode acontecer. Aí no PET, vão ter algumas noções de verdade, então que você possa ler e aprofundar, tá joia? Mas nós tivemos algumas correntes filosóficas e alguns pensadores, que tentaram responder a essa questão da verdade, tá bom? A primeira corrente filosófica que a gente vai ver aqui, e eu vou lembrar o seguinte, eu vou deixar o nome dos filósofos, eu não vou ficar falando sobre os filósofos aqui não, vou falar sobre as correntes. Então eu vou deixar o nome dos filósofos correspondente àquela corrente na descrição do vídeo, tá bom? Então a primeira resposta que nós vemos aí, é a questão do dogmatismo. Eu já fiz um vídeo sobre dogmatismo, vou deixar na descrição do vídeo também. O que é o dogmatismo, a grosso modo? O que é o dogmatismo? O dogmatismo é o quê? É aquela resposta com relação à verdade que encontra uma verdade absoluta e afirma categoricamente que existem verdades absolutas, que existe uma verdade absoluta. Então, uma pessoa dogmática é aquele que não tem muita abertura, porque a verdade está ali, então se a verdade está ali, eu não tenho que ir para outro lugar, entendeu? Lembrando que o Nietzsche disse que convicções são prisões, né? Então eu pergunto, você é dogmático? Então, dogmatismo. Dogmatismo considera que existe uma verdade absoluta. Então daí não vai ter espaço para outras opiniões, não vai ter espaço para outros livros, para outras leituras, para outros pontos de vista, né? Então assim, ao mesmo tempo que você tem uma segurança no absoluto, você também não tem outras opções, tá joia? Então, a segunda corrente foi uma corrente que criticou o dogmatismo, que é o ceticismo, né? O que é o ceticismo? O ceticismo é aquela corrente filosófica que vai dizer o seguinte, gente, não preocupa com a verdade não, A verdade, O cético é aquele que duvida de tudo. Lembrando que nós estamos falando de correntes filosóficas, de pensamento,
Não quer dizer, lógico que muitas dessas correntes as pessoas viviam de acordo com esse pensamento, mas nós estamos aqui falando de correntes filosóficas, ou seja, as pessoas elas tinham um método, né? Uma metodologia, um jeito de pensar próprio e um jeito de resolver as questões teóricas e práticas da vida. E o dogmatismo eu já falei, e o ceticismo. Cético é aquele que duvida. E o interessante do ceticismo, né, eu fiquei pensando, o interessante do ceticismo é que a felicidade para eles consiste em não julgar as coisas, você se manter neutro, você buscar a ataraxia, a tranquilidade do espírito, né? Então você não vai ficar preocupado, né? A verdade existe ou não existe, não importa, né? Mas o que é importante é o quê? Eu estar sempre com o pé atrás, né? Sempre com o pé atrás. Não confiar muito nas coisas, não. Tá joia? Então, ceticismo é duvidar de tudo. Nós também temos uma outra corrente que tem a ver com a verdade, que busca a verdade, que é a questão do pragmatismo, né? O que é o pragmático? O pragmático é aquele que se preocupa com a eficácia, é aquele que se preocupa com a praticidade, é aquele que se preocupa com o efeito verdadeiro, né? E é interessante nessa corrente filosófica, que eu também vou deixar o nome dos filósofos que participaram dela, que a criaram, eles vão dizer que a verdade ela pode mudar. Olha para você ver, o pragmatismo, a verdade ela muda. Por quê? Porque a verdade está ligada à verificabilidade, né? Vou dar um exemplo simples. O que é o verificável? Antes, né, quando eu era criancinha, mais adolescente, uma pessoa para ter diabetes, ela tinha que ter uma glicose acima de 120, né? Hoje, pela verificação, isso não é mais verdade. Hoje, o que se diz? Que a nossa glicose, elas tem que estar abaixo de 100. Por quê? Pela verificação. Então, né? Então, eu vou falar que Zé era mentiroso? Não, né? Vai falar que a verdade, ela muda, né? A verdade muda de acordo com essa corrente filosófica que é o pragmatismo, né? O pragmatismo vai se preocupar com a verificabilidade e vai se preocupar com a eficácia. O importante, né? O verdadeiro é o eficaz, né? Aquilo que resolve naquela hora. Mas o que resolve naquela hora pode não resolver na outra. Tá joia? Tá compreendido? E uma última corrente filosófica que vocês vão deparar aí no PET desta semana é o criticismo. O que é o criticismo? O criticismo, a gente já falou nas outras aulas de racionalismo, volta aí que vocês vão ver. Nós já falamos de empirismo, volta aí que você vai ver. E o criticismo foi uma tentativa de superar tanto o racionalismo quanto o empirismo. Por quê? A palavra criticismo vai dizer o seguinte, que o verdadeiro, que o conhecimento, que a ciência, ela só vai ser científico se for estudado e aprofundado criticamente. Ou seja, você tem, né, que resolver aquilo ali e se debruçar sobre aquilo ali de forma crítica. Tá bom? Gente, olha, essas correntes filosóficas, elas precisam ser aprofundadas. Tá joia? E elas se relacionam com a busca da verdade. A filosofia sempre buscou a verdade. Então, dogmatismo é você acreditar que existe uma verdade absoluta. É bem fechado. O ceticismo é você duvidar de tudo e buscar a paz de espírito. Mas o pragmatismo é você verificar o verificável, né? E o eficaz. E o criticismo, a crítica do conhecimento. Qualquer coisa, estou à disposição. Tá joia? Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.